do Espírito está muito bem. Vamos, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 1. Buscar iniciar essas reflexões, essa série de mensagens sobre a cruz que vão acontecer aqui durante a conferência. Nós vamos ler a partir do versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. E assim nós lemos palavras do apóstolo Paulo, escritas à igreja em Corinto. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana. E aqui onde estava grande parte do problema, porque aqui sabedoria era sofia, né? Era um tempo onde a filosofia grega, ela tinha grande influência sobre as culturas. Então essa sabedoria humana, ela estava entrando, estava trazendo discórdia. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, e Paulo aqui, ele cita Isaías 29, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o filósofo? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria, a sofia desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria, filosofia. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é,
justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, sofia, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sofia, de filosofia, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, em filosofia grega, mas no poder de Deus. Senhor, mais uma vez, nos rendemos diante do Senhor, da Tua voz, diante do Teu Espírito que vem para nos convencer, vem para nos guiar. Pedimos em Teu nome, Senhor, que o Senhor use Teu instrumento, Teu vaso, que é limitado, que nada pode fazer se não for o Senhor a intervir e a fazer o Teu querer, diante de algo tão glorioso e central. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, a Tua intervenção em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. 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 A Bíblia, ela diz em Apocalipse 13:8, que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da criação do mundo. Que o destino de Jesus já estava traçado muito antes da nossa existência. Que antes de dizer haja luz, Deus já havia dito haja cruz. A criação e a cruz, então elas caminham juntos, né? São eventos interligados. Sem a criação não haveria cruz, e sem cruz não haveria criação. Sem uma humanidade perdida não haveria por que morrer, e sem um meio para salvar a humanidade que se perdeu, será que o amor teria prosseguido com a criação? Eu creio que não. Para Deus, então, criar a humanidade foi o mesmo que aceitar morrer pela humanidade numa cruz. A cruz, ela não foi uma surpresa. A cruz não foi algo que exigiu de Deus uma capacidade de improvisação. Porque a cruz foi planejada, a cruz foi prevista, pré-ordenada antes da fundação do mundo. E é por isso que de Gênesis a Apocalipse, então, a cruz é o pano de fundo, né, de toda a história bíblica. Toda a narrativa bíblica é unida pelo tema da cruz. Deus não desiste da humanidade de Gênesis a Apocalipse por causa da cruz. O amor de Deus é provado na cruz, né? O grande e esperado clímax
do Antigo Testamento se cumpre no Novo, quando aquele que esperava o seu momento de salvar a criação perdida morre em uma cruz. E nessa narrativa, a gente percebe que o lugar onde a gente se perdeu se torna para Cristo o lugar de morte e de salvação. Nós pecamos diante de uma árvore e Jesus foi crucificado e morto no madeiro. Pecamos diante do madeiro e Jesus morre no madeiro. E não foi sem razão nesse glorioso, roteiro das Escrituras, não foi sem razão que Jesus, ele cresceu sendo treinado para ser um carpinteiro. Aprendeu do seu pai, treinado para ser carpinteiro. E qual é o principal material usado que faz um carpinteiro ser um carpinteiro? Madeira. Desde pequeno, então, Jesus, ele teria aprendido a lidar com aquilo que seria a razão da sua encarnação. Sempre diante dele, sempre lembrando Jesus da sua vocação. Jesus sempre sendo lembrado para qual razão ele havia vindo ao mundo. O madeiro, a cruz. E a cruz precisa estar sempre diante de nós, nos nossos pensamentos. A gente precisa constantemente ser lembrado da cruz. Porque não é à toa que aquilo que nos distingue, que aquilo que nos faz diferentes, não é à toa que seja a cruz. Não é à toa que no topo das estruturas, dos prédios onde as igrejas se reúnem, não é à toa que no topo a gente vê o quê? Uma cruz. Porque a cruz é a nossa identidade, a cruz é a nossa vocação, a cruz é central no Evangelho. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, disse Jesus. O apóstolo Paulo aos Coríntios, disse o quê? Decidi nada saber a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz é fundamental na fé em Cristo. E é de máxima importância a gente entender direito o significado da cruz para as nossas vidas. E quando a gente olha para a cruz, algumas coisas ficam muito claras. E eu quero falar um pouco sobre algumas das realidades que ficam claras por causa da cruz. Primeiro, algo que fica muito claro com a cruz é o Jesus a quem a Bíblia descreve como sendo a expressão exata de Deus. A cruz, ela deixa claro quem é o Jesus a ser adorado. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus sim é o brilho da glória, é o resplendor da glória de Deus, e Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus.
que se alguém quer conhecer a Deus como Ele é exatamente, basta conhecer a Jesus. Porque olhar para Jesus é olhar para Deus. Só que, infelizmente ou felizmente, nem todo Jesus é o Jesus que é a expressão exata de Deus. Eu falo de novo, nem todo Jesus é o Jesus que é a expressão exata de Deus. E isso é porque o principal problema do coração da humanidade, o principal problema desde a queda, é o pecado da idolatria. A idolatria é o principal problema. E idolatria é muito mais do que se curvar diante de uma imagem ou de uma escultura. É muito mais profundo. Idolatria é o entendimento que a gente cria sobre Deus a partir de quem a gente é, e não a partir da sua revelação. Idolatria é conceber Deus conforme nós somos, é fazer Deus conforme a nossa semelhança, segundo o que nos é conveniente. A gente acha que idolatria é adorar outros deuses além do Deus de Israel, o que também é idolatria. Mas em muitos casos, idolatria é fazer o Deus de Israel um Deus segundo os nossos critérios, os nossos pensamentos, achismos, opiniões, segundo as nossas preferências. E eu não sei quantos aqui se lembram do famoso episódio do bezerro de ouro, lá no capítulo 32 do livro de Êxodo. Só para recapitular, Moisés ele havia subido o monte para passar um tempo com o Senhor, e ele não teve pressa para descer. E o povo que ficou lá embaixo, debaixo da liderança de Arão, esse povo acaba pressionando a Arão para fazer Deus se manifestar. E aqui a gente já percebe sinais de idolatria no coração do povo. Porque no entendimento desse povo, Deus não pode levar o tempo que Ele quer para se manifestar. Na concepção desse líder que dá o que o povo pede, Deus não pode deixar de se manifestar. Deus tinha que ser como e quando o povo queria. Ou seja, um Deus segundo o coração deles. E Arão que ficou na posição de líder enquanto Moisés não estava, quando pressionado, ele fez o quê? Ele fez um bezerro de ouro. E algo que a gente não percebe no nosso português, mas se percebe no hebraico, quando Arão ele apresenta, ele mostra o bezerro, sabem o que ele faz? Arão ele apresenta o bezerro de ouro e diz que Elohim, ele diz que Yahweh, Jeová ali estava. Arão ele cria um bezerro dourado e não diz que era um outro Deus, não foi isso. Mas ele faz o bezerro, apresenta para o povo e diz: este é Yahweh, este é o Senhor. E por isso muito cuidado para autenticar a sua fé,
para autenticar a sua fala, para autenticar a sua reza, não basta pronunciar o nome de Jesus. Produzir um ídolo no coração e chamar esse ídolo de Jesus é tão idolátrico quanto dizer que o bezerro de Arão era Yahweh. Porque idolatria é viver conforme um outro Jesus e dizer que esse Jesus conveniente é Deus. E como nos alertou o profeta, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós fazemos deuses ou fazemos Deus conforme as nossas expectativas, conforme os nossos desejos carnais. Tem gente que está adorando ídolos e chamando esses ídolos de Jesus. E a cruz ela vem para trazer clareza. A cruz ela vem para trazer muita clareza sobre quem é o Jesus, que é a expressão exata de Deus, revelado nas Escrituras. Porque se o Jesus a quem você adora não é o Jesus revelado nas Escrituras, se o Jesus a quem você adora carregou a sua cruz, mas não te chama para fazer o mesmo, se o Jesus a quem você adora atende todas as suas expectativas, faz total sentido para você e permite que você viva do jeito que você quer, sem que isso te custe tudo, esse Jesus é um ídolo. É um Deus conforme as suas conveniências. É um Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança. Um Jesus sem cruz não é o Jesus revelado nas Escrituras. Uma igreja sem cruz não é a igreja de Jesus revelado nas Escrituras. Um discípulo ou uma discípula que não carrega a sua cruz não segue o Jesus revelado nas Escrituras. Um evangelho sem cruz não é o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A gente precisa parar de olhar para a cruz como se ela não nos chamasse para nada. A cruz que é pendurada no pescoço de muitos é muito mais do que um enfeite legal. E é essa a outra clareza que a cruz traz. A cruz mostra com muita clareza a forma, a maneira da vida cristã. A gente declara que Jesus morreu na cruz para nos salvar, sim. Jesus morreu na cruz, sim, para nos salvar, mas não termina aí. Se a gente termina aqui, é porque o nosso coração idólatra não quer ver além, não quer ir além. Olha, até aqui é conveniente o bastante, mas além não. Sim, Jesus morreu para nos salvar, mas uma vez salvo, nos mostrou o caminho a ser trilhado, nos mostrou o propósito da nossa salvação. Quando nós somos salvos, nós passamos a enxergar, as vendas dos nossos olhos são arrancadas. A gente não foi salvo para ser salvo. A gente foi salvo para viver uma vida de gente salva. E gente salva tem missão para cumprir. Gente salva tem cruz para carregar. Salvos para cumprir o nosso propósito em Deus.
salvos para revelar para o mundo o Jesus da cruz. Façamos uma reflexão. Vamos olhar para as nossas vidas, vamos olhar para os nossos sonhos, vamos olhar para os nossos planos, vamos refletir sobre todo o nosso esforço, ou sobre toda a falta de esforço. Tudo que você faz ou deixa de fazer, aponta para quem? Para qual Jesus? Quando as pessoas que estão ao nosso redor, quando elas olham para a nossa vida, qual é o Jesus que eles veem? E a cruz significa o quê? Para você, o que significa a cruz? Porque para quem está se perdendo, é loucura. Para quem está se perdendo, é tolice, é escândalo. É coisa de gente perdida pensar assim sobre a cruz. Mas o que é que significa a cruz? Por que a cruz é um escândalo e tolice? Escândalo para os judeus e tolice para os gregos. É um escândalo porque a expectativa que os judeus tinham sobre o Messias era que o Messias, ele seria o libertador de Israel. Era essa a expectativa. A expectativa dos judeus era que o glorioso Messias, do poderoso Yahweh, ele enfim livraria Israel do controle e da opressão satânica do Império Romano. Era essa a expectativa. Inclusive, a gente vai perceber que até a ressurreição, Jesus precisou morrer e ressuscitar. Até a ressurreição, os discípulos de Jesus não entenderam o que aconteceu na cruz. Porque na cruz toda expectativa, todo ídolo foi destronado, foi desfeito na cruz. Eles perderam o chão, os discípulos, eles ficaram perdidos. Por quê? Porque eles achavam que Jesus iria ser o rei que teria vindo para inaugurar um novo tempo, que teria vindo para inaugurar o reinado, né, de Deus na terra, e que livraria Israel da tirania de Roma. A expectativa era de um Jesus conquistador, um rei guerreiro e vitorioso como Davi. E os discípulos seguiam a Jesus. Quando a gente olha nas conversas, eles seguiam a Jesus na expectativa de se tornarem ministros, de se tornarem secretários, né? Pessoas importantes e cheias de honra, porque afinal de contas eles faziam parte do círculo íntimo do rei. Lembram quando eles estavam ali perguntando quem é que iria ser o maior, né, no reino? Eles perguntavam entre si. Havia uma expectativa de um reinado terreno. E por isso, na cabeça, na compreensão dos judeus, um Messias humilhado, um Messias fraco, castigado pelo inimigo e morto numa cruz. Blasfêmia! Escândalo! Um Messias sem glória humana, como ousa? E a cruz era algo tão grotesco que
cidadãos romanos, eles nem ousavam, né, sequer falar de crucificação. Era falta